Meus irmãos, paz do Senhor, estamos de volta hoje, estudando nossa 10ª lição da nossa revista de jovem, deste segundo trimestre, onde estamos estudando a realidade da vida cristã. Nessa nossa 10ª lição, vamos estudar sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? O título da nossa 10ª lição, a realidade bíblica do Senhor Jesus Cristo. Vamos estudar um pouquinho a respeito do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Quem é Ele? Quem é Jesus? Essa é a pergunta que estaremos refletindo nesta nossa 10ª lição. Muitos veem Jesus como uma figura mitológica, como um homem importante, como um grande profeta, né? Um professor de moral, um mártir. Mas quem é Jesus? Essa mesma pergunta o Senhor Jesus Cristo fez aos seus discípulos. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro toma a dianteira e afirma, que Jesus é o Filho de Deus. Veio ao mundo com uma missão específica, que foi salvar o homem, nos salvar, nos resgatar do poder da morte, do poder do pecado, e nos dar o acesso ao Pai. Jesus é o Salvador da humanidade. O homem, com a mente cauterizada, que quer assumir uma posição que não lhe cabe, de se achar, se declarar uma divindade, um Deus, ele não admite que tenha que se prostrar, que tenha que reconhecer que existe um Deus soberano, criador de todas as coisas, e que um dia o homem terá que se dobrar diante deste Deus. Terá que prestar contas daquilo que foi feito, que ele semeou em vida, tá? Então, vamos estudar um pouquinho a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nosso texto áureo está aqui em Mateus, capítulo 1, versículo 21, quando o anjo aparece a José e lhe fala a respeito de sua noiva, Maria. E ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Resumo da lição: o Senhor Jesus Cristo é o Deus Filho e somente o seu sacrifício na cruz pode perdoar pecados. O objetivo da nossa lição: mostrar quem foi Jesus Cristo, saber o que os homens diziam ser Jesus e conscientizar de que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele é único, tá? Jesus é único. Então, muitos têm a visão equivocada a respeito do Senhor Jesus Cristo. Quem é Ele? Novamente, dizem que Jesus foi um grande mestre, um profeta, uma figura mitológica, um homem que influenciou ali no seu tempo, mas não admitem que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador do mundo, tá? E é sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo, sobre quem Ele é, que nós estaremos estudando nesta nossa 10ª lição.
O nosso texto áureo, o nosso texto principal de referência está aqui no Evangelho escrito por João Marcos, capítulo 14, versículos do 58 ao 64. Está nos dizendo assim: porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes, e, levantando-se alguns, testificavam falsamente contra ele, dizendo: nós ouvimos-lhe dizer, eu derribarei este templo e, construído por mãos de homens, em 3 dias edificarei outro, não feito por mão de homens. E nem assim o testemunho deles era coerente. E, levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: nada respondes? Que testifica estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhes: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhes: eu o sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouviste a blasfêmia. Que vos parece? E todos o consideraram culpado de morte. O nosso texto bíblico de referência da contextualização dessa lição está falando aqui a respeito do momento em que Jesus foi levado para o Sinédrio, onde Jesus foi interrogado pelo então sumo sacerdote Anás, Anás, Caifás, e eles perguntaram, interrogando quem Jesus era. Em outra oportunidade, Jesus já na presença de Pôncio Pilatos interrogando Jesus, perguntando quem era Jesus. E Jesus calado. Aí Pilatos disse: não sabes que tenho poder para te soltar, para te dar a tua vida ou tirar a tua vida? Aí Jesus responde a Pilatos dizendo que nenhum poder, nenhuma autoridade Pilatos teriam sobre ele, se esta não fosse dada dos céus, não fosse concedida do céu, tá? Então vamos estudar um pouquinho a respeito deste tema do Senhor, a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quem ele é? Primeiro tópico da lição. Quem foi Jesus? Ele estava com Deus, vinda anunciada pelos profetas, nascido de mulher. Então Jesus é antes da fundação do mundo, tá? Jesus é antes da fundação do mundo. Muitos dos atributos de Jesus, João vai dizer no seu evangelho que ele é eterno, tá? Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 17, vai dizer que ele existe por si mesmo. Mateus, capítulo 18, versículo 20, vai dizer que ele é onipotente. João, capítulo 2, versículo 25, que ele é onisciente. João, capítulo 1, versículo 3, Hebreus, Lucas, vai dizer que ele é todo-poderoso. Pedro, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 22, que ele é soberano. Então estão aqui alguns dos atributos do Senhor Jesus Cristo. João, no seu evangelho, João vem descrever detalhadamente. É importante nós pontuarmos que quando o evangelho de João foi escrito, os demais livros que compõem ali o cânon, os 26 livros do Novo Testamento, no caso, as cartas dos evangelhos, Atos dos Apóstolos, já haviam sido escritos, tá? Os últimos livros a serem escritos ali do Novo Testamento
foi justamente o Evangelho de João, as epístolas e fechando ali o Apocalipse, tá? João era o único dos discípulos do Senhor Jesus Cristo ainda com vida, tá? Então João, ele vem descrever no seu evangelho a divindade, a deidade, mostrando que Jesus é divino, que Jesus é Deus, que Jesus é eterno, que Jesus não foi criado. Todas as coisas foram criadas por ele, a partir dele, e sem ele, nada do que existe viria a existir, viria a acontecer. Então, pelo poder da palavra de Deus, de Jesus, palavra, ação, as coisas passaram a existir. Então, ao se referir ao Salvador, o apóstolo João o nomeia como Verbo e diz que, no princípio, ele, Jesus, era o Verbo. Jesus, o Verbo, estava com Deus. Jesus, o Verbo, era Deus. João vai dizer no capítulo 1, versículo 3, tudo foi feito por ele. Sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito, que existe, viria a existir. Então, pelo poder da palavra, da ação, as coisas vieram a passar a existir. Então, Jesus não foi criado. Jesus é eternamente, tá? Então, os evangelhos, principalmente o evangelho escrito por João, mostra detalhadamente a deidade, a divindade do Senhor Jesus Cristo. Uma vinda anunciada pelos profetas. Deus não realiza nada sem antes comunicar aos seus servos. Quando envolve o homem, Deus sempre comunica antes aos seus servos, para que ninguém tivesse dúvidas acerca da vinda de Jesus, do Messias. Os profetas, ao longo da história, receberam revelações de Deus sobre a vinda do Cordeiro de Deus, daquele que viria tirar o pecado do mundo através da sua morte, do seu sangue derramado na cruz, tá? Então, João vai dizer no Evangelho que ele é o Cordeiro de Deus, que tira, não encobre, como era no caso da antiga aliança, onde os animais, o cordeiro, ele era sacrificado, ele encobria ali o pecado, mas não tirava. Só Jesus tira, apaga a mancha que estava sobre cada um de nós. Então, João vai dizer que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tá? Então, Cordeiro de Deus. Apocalipse vai dizer que ele, desde o princípio, ele estava determinado, né, a ser aquele que tirava a mancha, que resgataria Cordeiro morto desde a fundação do mundo, entende? Então, se não houver revelação da parte de Deus, não haveria profecia, tá? E foi por meio da revelação que o Senhor Jesus, que o Senhor Deus proveu ali através dos seus profetas, né? Um exemplo é o profeta Isaías, que Isaías diz que a Galileia seria o alvo do ministério de Jesus. Jesus nasceu em Belém, no território da Judéia, mas foi criado na Galileia, onde seus pais, Maria e seu pai adotivo José, moravam, tá? Então, há muito tempo atrás, Isaías já profetizava a respeito de Jesus, que a Galileia seria o alvo do seu ministério, que ele seria levado diante de seus acusadores como um cordeiro mudo, Isaías 53, versículo 7, né? Do seu chamado por Deus para anunciar, trazer as boas novas ao homem, Isaías 61, tá? E os Salmos também fala do sofrimento que o Messias, que haveria de vir, passaria, tá?
de seus pés e mãos perfuradas, Salmo 22, verso 16, tá? De suas roupas rasgadas sendo divididas ali sobre ali com os soldados, Salmo 22, 18. Então, ao longo da história, os profetas, os oráculos de Deus já anunciavam que o Filho de Deus, que é aquele que haveria de trazer a salvação à humanidade. Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus determinou, Deus falou ali que da semente da mulher, da semente de Eva, nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, o Salvador do mundo, o Salvador do homem. Mesmo o homem pecando, se rebelando contra Deus, Deus que nos ama com amor tão extraordinário, João capítulo 3, versículo 16, já tinha um plano de nos resgatar. Aí João vai dizer lá em Apocalipse que ele, Jesus, é cordeiro morto, foi cordeiro morto, estava determinado pela presciência de Deus desde a fundação do mundo. Jesus, nascido de mulher, tá? O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos da Galácia, Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5, Paulo diz que Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir aqueles que estavam debaixo da lei. No século II, no nosso século, depois de Cristo, da nossa era, entre muitas heresias, surgiu uma levantada por um homem chamado Manes, que ele dizia que Jesus não era humano, mas sim um espírito que parecia ter um corpo. Entre tantas outras heresias, a exemplo do gnosticismo, do docentismo, entre tantas outras que tentavam tirar o foco de Cristo, negar a deidade, a divindade, negar o Deus homem, negar que Jesus realmente era 100% homem, 100% Deus, tá? Então, entre tantos, tal pensamento contradiz o nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Se ele era somente um espírito, não poderia nascer, muito menos morrer e ressuscitar. Então, o homem, ao longo da história, sempre tentou desacreditar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Só que o homem perece, o homem morre com suas ilusões e Jesus e a sua palavra permanecem para sempre, Glória a Deus. Segundo tópico da nossa lição: quem dizem os homens que eu sou? Quem dizem que eu sou? Era Jesus um louco? Um mentiroso? Jesus era Deus realmente? Tá? Então, Jesus pergunta aos seus discípulos: quem dizem que eu sou? Essa pergunta foi feita por Jesus quando alguns diziam que ele era um profeta, que ele era Elias, que ele era um homem poderoso. Aí Jesus faz essa pergunta aos seus discípulos: e vocês, quem dizem que eu sou? Tá? Então, Cristo mesmo mostra que quem realmente ele era, tá? Quem ele é, tanto para o cristão quanto para aqueles que não creem nele. A palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, está mostrando quem é Jesus, está falando de Jesus, está mostrando, nos ensinando que Jesus é o Salvador do mundo. Jesus é aquele que veio para nos resgatar, nos levar de volta para o nosso lar, para a nossa casa. Então, o problema é quando estamos com a mente cauterizada, não desejamos o céu, não sabemos nem o que é o céu, não estudamos a palavra de Deus, não damos importância para o que a Bíblia faz,
estamos tão envoltos nesse secularismo, nesta terra, que não sentimos saudade do céu, não desejamos o céu e nos sentimos independentes de Deus, tá? Então esta é uma grande utopia, esta é uma grande ilusão que o diabo quer que o homem acredite que Jesus não existe, que Jesus foi apenas uma figura importante na história, mas que não tem influência mais sobre o homem. Foi apenas um grande homem que fez a diferença no seu tempo, que revolucionou, mas que ficou no passado, entende? No século XX, um ex-ateu irlandês, professor de literatura das universidades de Oxford e de Cambridge, chamado Clive Staples Larris, ele proferiu uma série de palestras sobre seus contemporâneos, né, seus conterrâneos, na verdade, por ocasião ali da Segunda Guerra Mundial, ali em 1940, adiante, né, 1940, 1945, e após ele ler os evangelhos e ter aceitado Jesus, interessante que ele fala que ele começou a observar, ele tinha lido livros, histórias, artigos científicos a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas depois que sua esposa se converteu ao cristianismo, e ele começou a ver a mudança na vida dela, mudanças que ele não esperava, né? Mudanças que aos poucos já aconteceram na vida da sua esposa. Ele disse que ele pegou a Bíblia para ler, mas ler a Bíblia pausadamente, pensando, refletindo. Foi aí que ele leu a Bíblia inteira e ele começou a compreender que do Gênesis ao Apocalipse tinha uma pessoa, a figura de um Salvador. E quando ele começou a estudar, começou a ler, começou a refletir, começou a ver mudança em seu coração, ele começou a ter mais desejo de aprender, de buscar, e ele chegou à conclusão de que Jesus realmente é o Salvador da humanidade. Então ele deu 3 opções aos seus ouvintes, né? Primeiro, seria Jesus um louco? Ou seria Jesus um mentiroso? Ou seria Jesus realmente Filho de Deus? Será que realmente Jesus estava falando a verdade? Tá? Então, seria Jesus um louco? Essa foi a primeira possibilidade levantada por ele a respeito de quem seria Jesus, né? Que ele não era uma pessoa, se ele não fosse uma pessoa normal, em seu juízo perfeito, ele seria um desequilibrado, tá? Alguém que acreditava ser uma pessoa que não era. Se tal opção fosse verdade, Jesus acabou pagando com a vida por seu desequilíbrio, por dizer que era Deus, fez com que ele fosse julgado e condenado à crucificação. Quando Jesus é interrogado ali por Caifás, por Anás, né, sobre quem Jesus era, aí Jesus diz a eles que eles veriam o Filho de Deus, né, sentado à direita do Pai. Então, o Caifás, o sacerdote ali, rasgam as suas vestes e dizem que Jesus está blasfemando, se declarando um Deus, se declarando o próprio Deus. Então, ele vai dizer, se Jesus era realmente louco, essa loucura levou ele a pagar com a vida, tá? Então, se observarmos o Jesus dos evangelhos, e ele vem defende aqui, vamos ver que Jesus era um homem equilibrado. Jesus era um homem equilibrado, paciente e firme diante dos seus acusadores, tá? Então, a loucura não combinaria
em hipótese nenhuma com as características de Jesus. Ele jamais seria um homem louco. Se Jesus não era louco, então ele seria um mentiroso. Esta é a segunda hipótese, né? Era de que Jesus agiu de forma a enganar os seus ouvintes. Mas a questão é que não se pode enganar por muito tempo, tá? E uma tão grande quantidade de pessoas como as que seguiam o Senhor Jesus Cristo, né? Que via seus milagres, que presenciava os sinais que ele realizava, que ele fazia. Se Jesus levasse uma vida de mentira, com certeza, logo ele seria descoberto, tá? Só que Jesus dominava ou abominava, Jesus abominava a mentira. Jesus confrontava a incredulidade, a hipocrisia dos fariseus, né, que dizia uma coisa e não faziam, eram mentirosos, tá? Ele abominava a mentira e confrontava aqueles que praticavam. No Evangelho escrito por João, por exemplo, capítulo 8, versículo 44, Jesus disse que os fariseus tinham por pai o diabo, porque mentiam. Jesus disse, o diabo é o pai da mentira. Ele nunca se firmou na verdade, então Jesus confrontava, debatia, rebatia, abominava a mentira. Logo, ele não seria, em hipótese nenhuma, um mentiroso. Então, se Jesus não era louco, se Jesus não era mentiroso, quem era Jesus? Logo, Jesus estava falando, dizendo a verdade. Jesus exerceu seu ministério entre pessoas cujas culturas, no caso dos judeus, havia sido moldada, né, por crerem em um único Deus. Vale lembrar que uma das causas que levou o povo, né, a nação de Judá para o cativeiro babilônico, foi, entre tantas outras causas, a questão da idolatria. Tá? Deus curou o povo de Israel no cativeiro babilônico. Nunca mais se ouviu falar, ao longo da história, que o povo judeu adoraria ou estaria adorando imagem ou outro Deus. Daniel preferiu ser lançado na cova dos leões, mas não se prostrou diante do rei. Sadraque, Mesaque e Abednego preferiram serem lançados na fornalha de fogo, mas não se prostraram à imagem de Nabucodonosor. Tá? No tempo de Jesus, nós vemos ali os judeus, apesar de tantas falhas que eles tinham, né, os fariseus, então, mas eles ficavam indignados com a imagem daquela águia, né, aquele símbolo ali romano. Então, existia uma rivalidade, uma falta de... Os judeus, na verdade, né, eles não aceitavam aquele símbolo daquela águia por todo lugar ali em Israel, que era o símbolo ali dos romanos. Então existia este confronto a respeito destas imagens. Então Deus curou o povo de Israel da idolatria no cativeiro. Então o tempo passado no exílio babilônico ensinou os hebreus a temerem e a adorarem ao Deus de Israel. Ele jamais aceitaria acreditar num homem que dissesse ser Deus, a menos que ele, no caso esse, desse provas de sua divindade. E Jesus deu N provas. N provas Jesus deu, tá? Pelo poder do Espírito Santo, Jesus operou milagres extraordinários, perdoou pecados, coisas que somente o Senhor poderia fazer. O próprio Nicodemos, registrado em João capítulo 3, quando Nicodemos vai ter com Jesus de noite e diz: Mestre, Rabi, sabemos que tu vem de Deus, porque ninguém faz as coisas, os milagres que tu fazes, se não vier de Deus.
Jesus ressuscita um homem que estava morto há 4 dias. O corpo já estava em processo de decomposição. Jesus chama Lázaro para fora. João capítulo 11. E Lázaro sai da tumba com vida. Jesus morre no madeiro, na cruz. E Jesus ressuscita. Quem é este? Este é o Deus que veio nos resgatar do poder da morte. Então, esse ex-ateu, né, professor das universidades de Oxford, de Cambridge, depois que ele começou a estudar a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a partir da transformação que ele começou a observar na sua esposa, o coração dele foi se abrindo e ele realmente reconheceu de que Jesus veio a este mundo, de que Jesus morreu e de que Jesus ressuscitou e que Jesus vem nos buscar, que Jesus é o Filho de Deus. Então, o homem, ele sabe, ele não admite que ele tem que se prostrar a alguém superior a ele. Ele não quer admitir que ele é frágil, que ele perece. Tá? Então, Jesus é o Salvador do mundo. O homem creia, acredite, aceite ou não, tá? Então, somente Deus tem o poder para vencer a morte. Jesus venceu a morte, voltou vitorioso, tá? Então, Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Então, diante desses argumentos, é impossível dizer que Jesus era um louco, que Jesus era um mentiroso. A única verdade diante de nós é que Jesus é Deus. Jesus era e Jesus é Deus, né? O Salvador da humanidade. Para a gente finalizar nosso terceiro tópico, porque Jesus é único. Só Ele pode nos trazer a salvação e nos transformar. Só Jesus nos concede seu Santo Espírito. No livro de Atos, o livro histórico do Novo Testamento, nós vemos o apóstolo Pedro, após ser interrogado ali pela liderança judaica, sobre um milagre que ele e o apóstolo João fizeram ali entrando no templo, né, na Porta Formosa, onde tinha um coxo, né, e eles, o coxo pedindo dinheiro a eles, e eles não tendo dinheiro para dar, mas dizendo, e não temos nem prata nem ouro, mas o que temos te damos em nome de Jesus. O Nazareno levanta e anda, e aquele coxo ficou curado e entrou no templo glorificando a Deus. Então Pedro é interrogado pelos líderes judeus sobre aquele milagre que eles haviam realizado ali pelo poder do Espírito Santo. Então Pedro falou, cheio do Espírito Santo, que a respeito daqueles homens, né, que eles haviam rejeitado o Senhor Jesus Cristo, né, que eles crucificaram a esse Jesus a quem vocês crucificaram. O Deus Pai ressuscitou e o honrou e o exaltou sobre todas as coisas. Aonde é que Pedro teria essa ousadia, essa coragem de falar tal coisa se ele não tivesse este revestimento? Se Jesus realmente não tivesse ressuscitado, quem seria esse que se colocaria numa posição de perigo se Jesus realmente não houvesse ressuscitado? Entende? Então, Pedro, que até então um pescador ali da Galileia, né, que foi um seguidor de Jesus, um homem temperamental, mas que foi transformado, foi moldado, foi revestido, capacitado pelo Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo também foi outro, né, que até então perseguidor feroz
daqueles que seguiam a Jesus, um homem culto, um homem inteligentíssimo, um homem sábio, mas quando teve um encontro com Jesus, Paulo dava a sua vida para defender o evangelho, para defender as boas novas, tá? Então só o poder de Deus pode transformar uma pessoa quando esta pessoa tem um encontro verdadeiro com Jesus, tá? Então Jesus sabia que a nossa luta neste mundo contra o pecado, contra as hostes do mal, contra as forças espirituais da maldade, né, não seria fácil. Ninguém resistiria. Não tinha este humano que ficasse de pé, que permanecesse de pé, se não houver uma ajuda externa. Jesus foi tentado pelo próprio Satanás. Jesus disse, porque o Espírito de Deus está sobre mim. Então o Espírito de Deus, o Espírito Santo estava sobre Jesus. Da mesma forma, Jesus sabia que nenhum de nós resistiríamos às pressões, aos ataques. Tá? Por isso, ele nos enviou o seu Espírito Santo. Então seria necessário um poder do alto para revestir-nos, para que pudéssemos ter resistência contra os ataques que vêm de todos os lados, né? Contra o pecado, tá? Então Jesus nos concedeu o seu Espírito Santo. João 14, versículo 16, quando ele disse que ia para o Pai, mas enviaria o Consolador, que o glorificaria. Tá? Então, por meio do seu Santo Espírito, nós somos guiados continuamente para testemunhar de Jesus e do seu poder. Atos capítulo 1, versículo 8, o revestimento de poder para testemunhar. Tá? Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Salvador do mundo. Jesus é aquele que despiu-se da sua glória, do seu poder, se humilhou, viveu como homem, sofreu, gemeu, sentiu dor por minha causa e por tua causa. Morreu e ressuscitou, glorificado, foi para o céu e está vindo nos buscar. O homem acredite ou não, aceite ou não. Jesus só transforma quando decidimos reconhecê-lo como o único Senhor e Salvador. O homem passa, tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Quer conhecer a Jesus? Estude a palavra, medite na palavra, peça a ajuda do Espírito Santo e você verá coisas extraordinárias. Você saberá realmente quem é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele vem nos buscar e nos levar para o nosso lar, para a nossa pátria, para a nossa casa. Amém? Que Deus abençoe.